Uma boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Obrigado principalmente pela professora Cláudia Viviane Viegas. Mais do que uma excelente profissional, ela é, se eu posso dizer dessa forma, ela é parceira do nosso grupo de pesquisa, né? Ela participa das nossas bancas, colabora sempre com trabalhos científicos dos alunos orientados nos congressos, né? Nos eventos que realizamos. Então, podemos dizer que é nossa amiga. Bom, a Cláudia, a professora Cláudia, ela é graduada em Comunicação Social, né, habilitação em Jornalismo, tem uma segunda graduação em Geografia, é mestre em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina, e realizou diversos pós-docs, tá? Incluindo nos programas de pós-graduação em Engenharia de Produção, Gestão do Conhecimento e outra também de Engenharia de Produção de Santa Catarina. Bom, a professora Cláudia possui experiência profissional em resíduos, trabalhar, né, com resíduos sólidos, segurança e saúde no trabalho, em avaliação da sustentabilidade, avaliação de impacto ambiental e a saúde, gestão da cadeia produtiva sustentável e realiza pesquisas nas áreas de gestão do conhecimento e ativos intangíveis relacionados à sustentabilidade. Então é um leque bem grande de temas, né? Super importante também. Então, bem-vinda, professora. Agradecemos a sua presença, a colaboração e estamos ansiosos de participar do seu webinar. Boa tarde. Eu não sei se estou sendo ouvido, eu estou ouvindo. Eu que agradeço o convite. Estou digitando aqui, não sei se está sendo ouvido. Então, esse tema, eu venho, não só eu e um colega, o Ruben, que foi meu aluno no mestrado na Unicinos, quando eu tive um período na Unicinos, nós desenvolvemos juntos um estudo sobre o retorno de medicamentos, que nos chamou a atenção. Um estudo na Unicamp de 2013, ele falava sobre o desperdício um relatório falava sobre o desperdício de medicamentos no Brasil e algumas iniciativas nos municípios que tentavam dar conta do retorno para assistir as pessoas que não tinham acesso a produtos essenciais na área farmacêutica, ou seja, medicamentos essenciais. E nos chamou a atenção um modelo aplicado em Farroupilha, no interior do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, onde lá, então, existe um programa desde 2015, julho, depois eu vou mostrar os dados. Eu não sei se eu vou ter tempo de mostrar tudo, porque é muita coisa. Mas, assim, a nossa ideia inicialmente era entender o programa, entender o impacto ambiental, social e econômico, e como ele poderia ser transformado num outro modelo de gestão. Por que eu coloquei gestão e negócio, né? No título da apresentação. Gestão, porque tem a ver com poder público, não só gestão privada, é gestão envolvendo o público e o privado. E negócio, porque inicialmente a nossa ideia era trasladar isso como uma iniciativa que pudesse ser abraçada pelos setores do varejo e distribuição e indústria em geral, e a gente vê que não é bem assim, é bem complicado. Tá? Então, vou começar pela relevância desse tema. A relevância é a seguinte: nós temos no Brasil o compromisso da renda dos brasileiros em média. Isso é um dado que não é atual, lá nos anos 90, era 22% da renda comprometida só com medicamentos. É muito, né? Ou seja, 22% não é pouca coisa da renda comprometida. Ele baixou um pouco nos anos de 2004, porque o governo federal instituiu o programa Farmácia Popular, só que de 2017 para cá, esse programa meio que foi desativado, houve toda aquela questão política que a gente passou pelo Brasil, de instabilidade, impeachment, toda aquela situação fez com que isso aí não funcionasse direito para a Farmácia Popular. Foi desativado praticamente, hoje a gente não tem o programa Farmácia Popular ativo. Então, os brasileiros pagam muito mais do que podem. Isso tem um estudo lá de 2009, eles pagam muito mais do que eles podem com a sua renda média por medicamentos. E a gente também tem um grande volume e valor de descarte. Tanto o volume e a variedade de produtos que é descartada, é pomada, xarope, comprimido, gel, etc., e fora também as embalagens e bulas, né?
quanto também o valor econômico que a gente vai ver depois no caso da farmácia de Farroupilha, que é um município de 70 mil, menos de 80 mil habitantes hoje, e a gente vai ver que pelos números dele é muito dinheiro que está circulando indiretamente com esses medicamentos que voltam. Alguns ficam na prateleira, não conseguem retornar, né, por falta de demanda, e outros acabam sendo expirados e vão para o aterro, e outros aí são aproveitados pela população. Então, em nível mundial, a Declaração de Alma-Ata das Nações Unidas, lá em 78, ela diz que o que é um medicamento essencial? É aquele, né, que as pessoas precisam conforme a prevalência de uma doença, é aquele necessário conforme para combater uma doença que é prevalente, é aquele que é necessário para garantir a eficácia de um tratamento de saúde e que ele seja seguro, que tenha custo e efetividade, né? Aí as Nações Unidas fez um survey lá em 2002, 2003, com 70 países, 51 deles com uma população de renda média, e constatou que esse gasto é realmente significativo para a população. Nós temos lá o trabalho do Ruben, que também deve estar ouvindo, ele vai acompanhando o webinar. Ele mostrou, o Ruben fez uma pesquisa lá em Farroupilha com 120 e poucas pessoas, e a renda média economizada por as famílias que conseguem o medicamento usado, não vencido e inspecionado por farmacêutica, ela é de aproximadamente 17% do salário mínimo. E nós vamos ver o que é destinado a esses 17%. As pessoas usam para alimentação, transporte e educação. Não sei se nessa ordem, mas a alimentação é a primeira alternativa, ou seja, as pessoas estão economizando no medicamento para se alimentar. Isso eu vejo como um problema econômico e social do Brasil muito grave. Um parênteses, nós estamos numa pandemia agora, vivemos uma situação de pandemia, e provavelmente a renda das pessoas, muitas vai cair, está caindo com desemprego, e essa necessidade de reuso do medicamento de forma gratuita provavelmente vai aumentar essa demanda, né? Então, acho que é relevante também nesse ponto aí a gente lembrar disso. Nós fizemos um trabalho ano passado, que foi publicado no Journal of Clinical Production, que ele durou um ano, que a gente elaborou, e classificamos, fizemos uma revisão de estudos sobre fluxos reversos na cadeia farmacêutica. Classificamos em doações, logística reversa e economia circular. Hoje, revisando isso, a gente vê que não é bem assim, né? Essa classificação é um pouco engessada, mas vamos lá. Doação é aquilo que atende à necessidade, mas nem sempre é uma filantropia que a indústria farmacêutica faz, provavelmente para colocar no relatório lá de responsabilidade social que ela fez da doação. Aconteceram problemas na década de 90 com doação de medicamentos, na Guerra da Bósnia, que os medicamentos chegaram vencidos e pessoas acabaram tendo problemas de saúde por causa da doação de medicamentos. Isso é uma coisa que tem que ser observada. A logística reversa, ela muitas vezes ela é regida por legislação. No caso do Brasil, só agora, nesse ano, nós tivemos um decreto, mais adiante eu vou falar sobre isso, né? A logística reversa ela é muito baseada em modelos matemáticos que usam poucos atores da cadeia e um ou mais medicamentos. Então, não estou criticando o modelo é importante, sim, porque ele dá solução para um problema de otimização. Eles usam otimização linear, ou usam simulação, ou usam outros modelos estocásticos, com muitos dados, mas o problema desses estudos de logística reversa na cadeia, é que eles observam poucos atores e poucos produtos, e daí para a gente fazer uma escalabilidade fica complicado usar esses modelos, tá? Já a economia circular nós classificamos como aqueles bens que voltam para o consumo da população, mas muito mais por iniciativas locais, e que tem uma grande fiscalização do Conselho de Farmácia, né, dos farmacêuticos, até dos hospitais. Aqui em Porto Alegre a gente sabe que tem um programa do Hospital de Clínicas que faz isso, do medicamentos usados para asilos, só que eles não podem dizer que eles fazem isso porque o Conselho de Farmácia reiteradamente fica, digamos, dizendo, não pode fazer porque tem resolução da Anvisa que meio que inibe isso. E qual é a resolução que inibe isso, né? Então, vamos dar um panorama da legislação. O que poderia inibir a volta de medicamento para um ciclo de consumo? Em primeiro lugar, que a cadeia produtiva ela é muito longa do medicamento. Ela vai desde lá do pesquisa e desenvolvimento de um produto
até o consumidor final e o que ele faz com o produto. Ela é muito complexa, ela tem um efeito chicote de distorção de dados muito grande. Não existe uma transparência quanto à questão da formação de custos e, portanto, do preço final do medicamento. O P&D é muito grande o investimento, tem que reconhecer que eles investem bastante, mas esse investimento ele vai sendo desgastado porque as patentes expiram muito rapidamente. Digamos que até 10 anos, ou um pouco mais que isso, a patente durava 5 anos. Hoje, menos de 2 anos uma patente expira. E aí, com os genéricos, isso foi, para eles, para a indústria farmacêutica, foi piorando a situação. Investimento alto para pouco retorno no capital intelectual, no conhecimento que é protegido. Outra coisa que existe muito é a falsificação de medicamentos. É uma coisa muito comum, né? A falsificação que se chama counterfeit nos artigos que a gente revisou. E a perecibilidade. O maior argumento da indústria e dos setores de varejo e distribuição para não aceitar o uso do medicamento usado, não expirado, né? É que o medicamento não é seguro porque passa só por uma inspeção visual. Nós vamos ver como é que agora, no ano de 2020, tem 2 trabalhos publicados que eles imputam a tecnologia para garantir a segurança e a qualidade do medicamento. Então, isso hoje, esse argumento vai ser derrubado logo, logo, como sendo um argumento contrário à reutilização do medicamento usado não vencido. Bom, no Brasil, o que existe de legislação? A Anvisa classifica como resíduo de saúde o medicamento ela classifica os resíduos de saúde lá em 2004, mas não inclui medicamento, então fica um vazio na legislação. Então eu tenho o resíduo de saúde, mas o medicamento não está classificado ali na Anvisa, então ela deixou fora. Só que depois, no mesmo ano de 2004, ela proibiu o coprocessamento de resíduos de saúde, tá? E o CONAMA, já numa resolução do ano de 2005, ele diz que tem que colocar tudo em aterro ou destruir. Ele classifica como resíduo perigoso. A gente já vê o seguinte, a autoridade de saúde não fala da mesma maneira sobre resíduo de saúde, ou medicamento especificamente, do que a autoridade de meio ambiente no Brasil. Então, nós temos um conflito aí, não digo que é um conflito, a gente tem um descompasso entre a Anvisa e o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Aí, o que aconteceu? Em 2010, o governo fez uma política nacional de resíduos sólidos e incluiu a logística reversa, só que no artigo 33 não aparece medicamento. Então, o medicamento não entrou como logística reversa no Brasil. Eu vou pular essa parte de perda e desperdício, que eu acho que ela não é tão... para nossa discussão agora, para não perder o fio da meada, tá? Mas depois eu até posso voltar para a questão subjetiva de perda e desperdício. Nos outros países, existe um custo da indústria, da distribuição e do varejo para pagar a logística reversa. Mas que país? Em Portugal, na Espanha, na França, no Canadá. E onde não existe logística reversa? Estados Unidos, só existem programas voluntários nos estados que têm autonomia. A Grécia tem um programa. O Brasil tem iniciativas, assim, digamos, pontuais, né? Como a gente já viu. Só que a nossa legislação, vamos olhar a nossa legislação aqui. A Política Nacional de Resíduos Sólidos tem o artigo 33, que é de 2010, ela não inclui medicamentos. Aí, neste ano, agora de 2020, mais precisamente no Dia Nacional do Meio Ambiente, 5 de junho, o governo decretou um decreto do Executivo, assinado pelo presidente e pelo ministro do Meio Ambiente, em vigência, né? Ele decretou que o artigo 33 fosse modificado dessa política lá de 2010. E ele incluiu os medicamentos na logística reversa. Mas querem ver comigo uma coisa interessante? Olha o conceito de logística reversa que tinha na legislação de 2010. Dizia assim, que é um instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por ações para viabilizar a coleta e a restituição de resíduos sólidos ao setor empresarial, olha só, para seu reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos. Isso é o conceito da logística reversa lá de 2010, tá? O que o governo fez? Desculpe. O que o governo fez no decreto? Ele disse assim, que a logística reversa,
é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e tal, para viabilizar o retorno de medicamentos de uso doméstico e suas embalagens ao meio empresarial, para destinação ambientalmente adequada. O que mudou ali? Eu não tenho mais a preocupação social, eu vou dar um destino ambientalmente adequado que não vai prejudicar ninguém, mas também não vai beneficiar necessariamente. Não vou criar uma questão, não vou atingir a sociedade beneficamente com isso. Então, no conceito original de logística reversa, lá em 2010, na lei, né, eu tinha um conceito de logística reversa que permitia o retorno no ciclo ou em outros ciclos produtivos, veja bem. Agora não tenho mais. Eliminou essa possibilidade. Então, o que vai acontecer? Com o decreto que vai entrar em vigor no dia 5 de dezembro deste ano, os resíduos de medicamentos vão ser considerados aqueles medicamentos vencidos, expirados, e aqueles ainda em condição de uma nova vida. E esses vão ser todos considerados como aqueles que vão ter que ter uma destinação obrigatória para incineração, né? Já que coprocessamento a Anvisa proíbe. Mas vejam mais um absurdo, a própria lei, o próprio decreto, ele proíbe o coprocessamento quando a Anvisa diz que não é para fazer. Então, o decreto está entrando em conflito lá com a Anvisa de 2004, uma resolução da Anvisa de 2004. Muito bem. Provavelmente a gente vai ter ações aí da sociedade, Ministério Público, que vão objetar a vigência desse decreto, porque ele está em conflito, inclusive, com a Política Nacional do Meio Ambiente, porque ele pede que, ele diz que não precisa fazer licenciamento para transportar o medicamento, etc. Ele pula o licenciamento ambiental disso aí tudo, tá? Então, eu como leiga nessa área de direito, mesmo sendo leiga, conhecendo a legislação ambiental, eu já vi várias impropriedades aqui. Então, o que está acontecendo? A gente está num impasse jurídico aí para fazer um modelo de negócio de logística reversa de medicamentos, porque estão obrigando, diz assim, o consumidor é obrigado a levar na farmácia e entregar. Ora, mas se eu comprei um medicamento, ele é a minha posse, como é que o governo vai entrar na minha casa e vai obrigar eu a entregar, se é meu? Entende? Ele já está ingerindo na questão da propriedade do produto. Então, esse decreto aqui, que é o 15.339, desculpe, errei o nome do decreto, não é o 15.000, estou pulando aqui. Esse decreto é o 20.388, do dia 5 de junho deste ano. Este decreto provavelmente vai dar muito impasse e muita discussão, tá? O que nos ajuda, nos salva dessa situação, entre aspas, é que as leis estaduais, aqui no Rio Grande do Sul tem uma lei desde o ano passado, que ela instituiu a farmácia solidária, que permite, possibilita que os municípios instituam as farmácias onde a população possa doar os medicamentos usados não vencidos para redispensação mediante a fiscalização por um farmacêutico profissional, que ele vai ter expertise de fazer a inspeção visual, né? Bom, então a redispensação, e ela possibilita que os municípios façam permuta de medicamento. Mas como é que é isso? A pessoa tem que ter receita do SUS, ela não pode ser menor de 18 anos para ter acesso, e é limitada a um dia por semana. Ela vai lá com a receita do SUS, cadastra, e ela retira o medicamento na quantidade prescrita pelo médico e avalizada pelo farmacêutico, está tudo controlado. O que é bom nisso aí? A gente já falou, é uma renda indireta para as pessoas que não têm acesso a medicamentos, principalmente aqueles que são mais caros. Muitas pessoas dependem de medicamento oncológico, eles não têm acesso, né? Bom, aqueles medicamentos com suspeita de fraude, outros, pomadas, xaropes que têm lacre violado, medicamentos que tenham contato, termolábios que precisam de refrigeração entre 2 e 9 graus, esses não vão poder ser redispensados, vão direto para o descarte, que é em aterro de resíduo sanitário. Aí, se o Rubem quiser falar agora do caso de Farroupilha e mostrar o balanço deles, Rubem, não sei se está ouvindo, né? Você poderia entrar, não sei se ele tem acesso. Ele pode dar um panorama do que são os números de Farroupilha. Eu tenho aqui, eu acho que eu vou compartilhar minha tela.
Não sei como é que faz aqui para compartilhar a minha tela, share screen, tá? Share screens aí, professor. Ok, eu vou mostrar aqui, deixa eu ver, onde é que tá os números de Farroupilha. No slide 15. É esse aqui. É o Rubem que tá falando? Sim. Rubem, dá uma palavrinha, então, desses dados aqui. Olha quanto dinheiro, gente, vocês estão olhando aí, quanto dinheiro entra de medicamento doado, quanto dinheiro sai, faltou assento nos saídas ali, né? Medicamentos dispensados, quantas pessoas beneficiadas, mais de 15 mil, quase 16 mil, né? E depois a gente tem ali isso em menos de 5 anos, porque começou em julho. Não, em 5 anos, né? Praticamente 5 anos. Cláudio, só uma licença, eu não consigo ver o seu slide, acho que você não Deixa eu compartilhou. tentar compartilhar ali, ver se consigo. Deixa eu ver. O Rubem tá compartilhando agora. Tá, Agora então. compartilhando, professora Cláudia. Tá, então beleza. Agora sim. Consegue ver quanto entra? Compartilhando também essa informação daí, tá? Tá, vocês conseguem ver quanto entra, quanto sai, quanto está vencido? Consegue enxergar essa parte que é o número 15? Sim, estão visualizando agora, professora. Rubem, queres fazer um comentário dele? Boa tarde, pessoal. Ali somente para informação, né? Então, a entrada de medicamento desse período da minha pesquisa do mestrado, né? Então, teve 2.328.544 unidades, né? Então, eles contam uma maneira unidades sempre no medicamento, qualquer tipo de medicamento. Né? E dispensados também foi 1 milhão e pouco, né? Então, tem uma quantidade grande que também venceu nas prateleiras, né? E um estoque atual ainda que teria condições de ser distribuído aí na população também está bastante alto. Né? Então, mas um fator muito importante que chama atenção ali é as pessoas beneficiadas, né? Então, são 15.804 pessoas que foram beneficiadas dentro desse período, né? Nisso, elas foram cada vez... toda vez que elas vão lá, elas recebem medicamento. Não é sempre toda vez, né? Mas sempre esse período. Então, o atendimento, uma vez que a pessoa foi atendida, né, a gente tem uma diferença de 2.000 e pouco, daí não se torna mais um atendimento. Quer dizer, 2.000 pessoas foram até lá e elas não foram, tipo, não tinham medicamento disponível para doação, mas 15.000 elas já voltaram várias vezes, né? Então, também tem medicamentos descartados, reciclagem de embalagem também está sendo feito, né? Essa toda do medicamento também, nas reciclagens, né? Outro fator importante, né? Daí esse valor é numérico, referente a valores, né? Que são registrados conforme o preço do medicamento no mercado atual, né? Então, quanto custa o valor do medicamento, né? Então, a gente ali tem um valor de mais de 3 milhões de reais, né? De medicamentos doados para um município de 80.000, 90.000 habitantes, né? Então, uma coisa assim Acho que é 77 mil habitantes, mais ou menos. Mas chama atenção os valores, né? São valores expressivos para um município pequeno. Agora, imagina se tu replicar isso, fizer pequenos clusters em municípios que façam a mesma iniciativa, né? Que é uma ideia que a gente pensou, né? Mas vai lá, Rubi, termine. Então, é um valor bastante considerável e um volume que também atendeu de população, né? Tipo, o valor de sentido de quantos milhões já foram distribuídos, né? Então, tem 1 milhão e pouco de medicamento disponível e, normalmente, né, conforme os estudos colocam, eles são descartados e vencem nas nossas residências e ali está fazendo um bem para a população, né? Então, o material, também o custo de descarte dos medicamentos, né, que hoje é por parte da prefeitura, né? Esse custo, né? Então, deu 31 mil reais, né? Que a prefeitura está tendo esse custo, né? E depois, embaixo, tem o custo total do salário, né? Com o descarte de 260 reais. Então, é a administração pública que está arcando com isso, não é a população, tipo, a população no sentido sim, porque está tirando verba de outro setor, né? Mas é o setor público que está arcando com isso, né? Um outro fator importante ali, né, da pesquisa, né, então algumas coisas importantes, alguns desafios referente à farmácia solidária, né, são as boas práticas, né, farmacêuticas que acontecem, né, na sociedade para ajudar as pessoas que reconhecem parte do contexto social, né, a centrada no cuidado do paciente, né, então essa com função, né, como a professora, como foi colocado anteriormente, né, que ocupa a média 17% do salário
mínimo, né, em que a pessoa gasta em medicamento, né? Então isso ajuda muito a população mais carente do município também, né? Até em outros aspectos comportamentais da pessoa, né? No sentido que no momento que esse projeto ele começou lá em 2015, está vigente até hoje ainda, a população do município já se conscientizou que pode fazer uma maneira de ajudar, né? Então, um ponto fraco também nesse sentido, né, são os custos de instalações, o custo de pessoal farmacêutico, né, o custo de divulgação, custo de distribuição final do medicamento, né, então também cabe ao setor público isso aí, né, e um pouco assim a adesão da sociedade mais em geral. Alguma parte, como porque atendeu já, mas poderia ser muito maior em função da população que existe no município, né. É um município que tem uma boa renda per capita muito alta, né? Não é um município que tem muita dificuldade assim, de renda, né? Eles não estão conseguindo ver a tela. Eu não sei, alguém está dizendo que não está... Acho que estão conseguindo, não? Sim, eu estou vendo sim. Estou vendo então sim. tá bom. Bom, queres continuar, Rubem, ou posso Pode voltar? continuar, vou ter para o próximo slide, professora. Oi? Posso Está continuar? visualizando slides, professora? Tu queres continuar agora ou Não, não tu sei? está visualizando. Estou visualizando, sim. Bom, então, o que a gente tem de programas parecidos em outros países, mas que são avançados em termos de tecnologia? Tem o GiveMed, eu conversei o ano passado com o Thanasis Vratimos, que é um engenheiro de TI, da área de ciência da computação. Ele criou um aplicativo para fazer assim, ó, eles não têm o custo de transação de descartar o medicamento, então eles eliminaram esse custo, eles têm o custo do salário do farmacêutico, e os pontos são doados por ONGs, tá? E como é que funciona na Grécia? Com 22 milhões de desempregados, em 2010 ele começou a fazer surgiu essa ideia de redispensar medicamentos. As pessoas vão lá e cadastram o que tem no app, a pessoa que precisa procura e faz o matching, né? Ou seja, aí eles vão lá, tem um ponto de entrega, o farmacêutico inspeciona, a pessoa vai lá e retira. Quer dizer, aqui poderia ser assim, né? Teria um custo a menos, que é o descarte no aterro. Não teria... Só que também tem o outro lado, né? Ao não coletar o medicamento usado, também a questão ambiental fica descoberta lá na Grécia. Já aqui em Farroupilha, não. A questão ambiental é atendida porque o resíduo, se ele venceu ou está por vencer, ele vai para o aterro. Então, o município dá conta disso aí. Eu só não sei como é que o município repassa para o cidadão esse custo, né? Se é no IPTU, como é que funciona essa questão do custo. É repassado para o cidadão. Mas o GiveMed é assim. Então, lá tem os resultados em euros, né? Em valores de doações, lá é bem expressivo, 457 mil euros, quase 458. Em quantidades, eles contam aqui, eles contam até o comprimido, no nosso caso lá. Eles não sei se eles contam por embalagem ou por comprimido. No nosso caso, conta até o comprimido em quantidades, unidades. Pontos de doação tem muito mais, olha quanto tem lá, 165, porque eles são... esses pontos de doação são as ONGs que possibilitam, fornecem esses lugares para receber o medicamento, triar, fazer a redispensação, né? E os pedidos, olha, 52.083 pedidos, tá? Bom, acompanhando aqui na sequência. Outras iniciativas, então, além do GiveMed, o Serum nos Estados Unidos, só que o Serum nos Estados Unidos tem o seguinte, o Serum, ele trabalha muito mais com dinheiro, ou seja, eles recebem doações, compram e redistribuem medicamento, mais do que doação direta de medicamentos. E eles são meio assim, fechados, eles não gostam muito de divulgar o trabalho deles, eles trabalham mais em off, porque lá tem uma pressão muito grande da indústria, para eles não fazerem essa iniciativa de redispensação, né? E mais recentemente, eu não sei se eu consigo passar o slide aqui ou se está sendo... essa questão da gestão do slide também é perdida. Mas o Reminds, tá? O Reminds... Bom, o Reminds, eu encontrei essa iniciativa este ano, 2 artigos publicados que citam aquele nosso lá do ano passado. É um grupo de ciência da computação, profissionais da ciência da computação, biomedicina e farmácia, que eles criaram sensores para colocar nos medicamentos que são redispensados, antes de redispensar, é lógico,
para garantir que eles sejam fiscalizados quanto à qualidade e segurança. O que eles veem nos medicamentos, tá? Quais os atributos que eles fiscalizam? Eles fiscalizam Puxa, me perdi aqui no meu slide. A temperatura, a umidade, a luminosidade, a contaminação, a agitação e a data de expiração. Na verdade, vou explicar mais amplamente. Eles colocam a internet das coisas, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Que é sensor ligado a um objeto, que é rastreado por satélite, os dados ficam na nuvem, então você sabe a posição, e não só isso, não só a posição, você vai saber também se a temperatura de armazenamento está adequada no transporte e também no armazenamento, se a umidade está adequada para aquele produto, se a luminosidade não vai interferir com a formulação original, se há um controle, se não foi contaminado, ou seja, lacres, essas questões de lacres, né? A agitação do produto, se ele está numa situação que pode ser usado sem haver o problema da agitação, e a data de expiração, que é mais fácil de olhar por controle visual. O que eu quero dizer com esse slide aqui? Né? Que eu quero derrubar o argumento. Aqui se derruba o argumento de eu não posso fazer voltar o medicamento usado, mesmo com a data de validade não expirada, porque eu não tenho controle de qualidade nem de segurança. Não, agora eu já tenho sensores. Aí vão dizer assim, mas o custo. Bom, tudo tem um custo. Então, se eu quero implantar uma política de gestão e negócio para esse setor, eu tenho que procurar as melhores práticas e as tecnologias. E aqui estão disponíveis, né, através desse grupo de estudo que é o Reminds, que é ligado a uma universidade, está disponível todo esse aparato que permite, então, entregar um produto de second hand, né, segunda mão, mas primeira classe. Né, não quer dizer que ele não tenha qualidade de segurança, ele vai ter, só que ele não vai ser o brand new, que a gente está acostumado a comprar na farmácia. Tá? Bom, outros requerimentos, aí o grupo o Reminds fala assim, mas eu preciso também ter uma coisa que é importante, que é as pessoas precisam aderir, né? Os farmacêuticos precisam estar formados para fazer a redispensação. Será que se ensina isso num curso de farmácia, a redispensação? Ou ensino apenas a acompanhar uma receita, a verificar a conformidade daquilo que é prescrito e tal? Então, o farmacêutico ele precisaria ter uma formação a mais ali no seu currículo, né? Para também entender mais da redispensação e se atualizar com essas novas tecnologias e práticas. Isso seria um investimento. E aqui eu abro um parênteses, poderiam ser criados cursos para isso, que gerariam receitas para essas faculdades, universidades, para formar essas pessoas, né? E isso tudo poderia ter uma parte ser reinvestida num modelo de negócio circular ou quase circular de medicamentos usados, tá? Então, aqui é uma ideia para um negócio, ou seja, formar pessoas também para isso. Fazer campanhas para as pessoas atenderem, levarem esses medicamentos, em vez de jogar no lixo de casa, que polui toda a água e o solo. Promover práticas colaborativas, né, também. Ter um sistema logístico que funcione. E aí tem os custos e benefícios que esse grupo Reminds ali, esse autor, o Rui e outros, é o do grupo Reminds, que eles fizeram um estudo lá e disseram assim, olha, produto que é mais caro, ele poderia ter uma taxa de reuso maior do que um produto que gira muito. Então, eles estão fazendo já estimativas de como estimular a circularidade ou uma segunda vida desse produto no mercado. Tá? Então, o que existe e para onde é que a gente poderia ir, né? Então, existem modelos de otimização de oferta e demanda, a gente já viu lá o Nematolai, o Narayana, muitos chineses, e tem muitos artigos chineses publicados com modelos de otimização de oferta e demanda na indústria farmacêutica para evitar o efeito chicote, para reduzir a perda nos estoques expirados e tal. Só que o grande problema é que são poucos, eles usam o que eles chamam de poucos echelons ou poucas camadas da cadeia envolvidas nesses modelos. Então, eles buscam uma solução ótima, mas com poucos atores. Um desafio seria estender isso para uma solução de maior escala.
O VeraICAT, que é um estudo lá do Canadá, ele já propôs um mercado de segunda mão. Ora, aqui no Brasil não sei se funcionaria, já que a gente também tem muita falsificação. Teria que ter digamos assim, um trabalho a mais, aí, um investimento a mais das autoridades para fiscalizar esse mercado. E também teria que se ratificar qual é o perfil de consumidor desse mercado de segunda mão. Como não ser burlado por quem tem mais renda. Isso seriam perguntas... Como eu disse, eu estou largando muito mais pergunta do que solução. Quer dizer, eu revisei o assunto, estou estudando, mas eu não tenho pronto uma solução, tenho algumas sugestões, né? Outra coisa é que a gente vê nos estudos de modelos de negócios sustentáveis para a indústria farmacêutica, eles não falam nunca no papel do médico, não falam no papel do farmacêutico, nessa literatura de modelos sustentáveis de negócios, porque a maioria desses estudos, eles tratam de modelos sustentáveis para produtos que são de alta durabilidade, como, por exemplo, máquina de lavar, automóvel, né? Eles não têm, assim, muitos estudos de circularidade, tá? Para produtos perecíveis, ou com uma perecibilidade mais programada do que outros setores, né? Eu não digo obsolescência, mas perecibilidade mesmo, como farmacêutico. Então, a gente precisaria ter estudos que dissessem assim, puxa, qual é o papel do médico nisso tudo? Será que o médico, quando ele faz, o paciente vai no consultório, ele dá um medicamento, daí daqui a um mês o paciente vai dizer, agora eu vou trocar o teu medicamento. Será que é uma boa política para a questão do meio ambiente? Quer dizer, ele vai fazer com que a pessoa compre de novo, gaste de novo, um outro medicamento que tem um efeito parecido, ou talvez seja um pouquinho melhor, mas a pessoa vai fazer um novo investimento, vai ter mais coisas sendo descartadas, né? Então, claro que a gente sabe que o médico está muito alinhado com a cadeia da farmacêutica que empurra medicamentos. Então, essas questões têm que ser melhor discutidas, né? Tá? Por que é importante fazer negócios e por que é importante pensar em gestão? A cadeia farmacêutica ela movimenta muito dinheiro. O desperdício, como a gente só viu ali em Farroupilha, só no exemplo de Farroupilha dá para ver que é muito grande, né? Existem problemas de coordenação que o setor está perdendo em termos de investimento, não tem tanto retorno, mas tem uma coisa importante que a gente não está olhando. Quer dizer, que a maioria talvez não esteja olhando, que a gente lançou esse gap no artigo. Será que essa cadeia produtiva farmacêutica, olhando para a cadeia produtiva de alimentos, não poderia se tornar mais eficiente em termos de bioeconomia, aproveitando resíduos de alimento para os seus insumos, como já existem milhares de estudos, centenas pelo menos que eu já vi, de bioeconomia? Será que na química verde ela não poderia ganhar em eficiência e depois o surplus desse ganho, né, não poderia ser reinvestido num modelo de negócio de segunda mão, alternativo para a economia circular de medicamentos? Então, eu lanço essas questões, porque a gente sabe que muitos alimentos vencidos, eles podem se tornar matéria-prima ou princípio ativo para a indústria farmacêutica. Isso não sou eu que digo, isso está escrito e publicado em estudos, eu não trouxe aqui para não aumentar mais a minha apresentação, mas tem estudos que mostram que princípios ativos farmacêuticos são feitos a partir de restos de alimento, né? Então, a gente poderia juntar melhor essa cadeia do alimento, resíduos de alimento com a cadeia farmacêutica para otimizar no que a gente chama de montante da cadeia, né? No upstream da cadeia, né? O segundo ponto é a gestão. Então, aqui é negócio, a gestão. A gestão seria a governança, ou seja, como é que o governo levaria isso para uma discussão pública. Não está sendo levado para uma discussão pública, né? Eu tentei participar do grupo de logística reversa de medicamentos, eu participei um tempo, dei minhas sugestões, e eu recebi um e-mail que eu fui excluída do grupo lá, mas ficou assim. Então, eu acho que falta a sociedade também tomar a frente, né? Principalmente a universidade, que é onde tem mais investimento e pesquisa, tomar a frente e se posicionar sobre isso também, né? Então, por que logística reversa? Né? A circularidade, quando a gente fez aquele primeiro artigo, a gente pensou em circularidade, mas não é bem circularidade, porque o medicamento ele não é usado várias vezes, no máximo um segundo uso, uma segunda vida, né?
Como eu falei antes, na montante da cadeia tem oportunidades não muito bem exploradas de aproveitamento. E a jusante da cadeia, essa circularidade fica limitada a alguém que aproveite ou o destino final lá, que é o aterro de resíduo perigoso. Mas isso só é olhado por iniciativas como a Farmácia Solidária, GiveMed, esse outro grupo do Reino Unido, porque eles estão fora da Big Pharma, né? A gente tem uma falta de diálogo entre a Big Pharma, ou seja, os atores da cadeia que faz o business as usual, faz a política deles como sempre, e os atores que estão pensando o desenvolvimento de tecnologias dentro das universidades. Então, essa conversa não está acontecendo para haver um modelo de negócio. Isso é uma limitação. Então, a gente precisaria conversar mais, precisaria haver uma conversa maior entre essas pessoas que estão desenvolvendo esses sensores e toda essa tecnologia para tornar seguro esse produto, segunda mão, entre aspas, e os atores da cadeia de suprimentos que estão negociando e tocando o seu negócio, como sempre, né? Essa literatura aqui de modelos de negócio, eu não vou me estender nela, mas ela fala muito assim, ela é muito engessada, ela fala de um modelo de valor, criação e captura de valor e entrega. Só que isso aqui tudo vale para produto e serviço. Então, o que a gente tem na literatura de modelo de negócio sustentável, modelo de negócio circular, proposição de valor, criação de valor, está muito ligado à inovação e muito ligado aos bens de longa durabilidade ou média durabilidade. Então, a gente não discute modelo de negócio sustentável na cadeia de suprimentos farmacêuticos, né? Então, ali eu coloquei até uma provocação, proposição de valor, como criar novos negócios e para quem, né? Criação de valor, que atividades chaves que eu precisaria ter, que recursos, quais são meus parceiros, como envolver o farmacêutico, o médico e os consumidores. Captura de valor, né? A captura de valor é como obter o retorno. Aí lá no final eu tenho as minhas ideias para captura de valor, que eu já vou chegar lá no final, né? Então eu tenho muitos arquétipos de negócios sustentáveis, né? Tem muitos. Tem o Osterwalder, que eu nem citei aqui, tem o modelo Canvas lá de 2005, 2010, melhorado. Tem esse modelo do Boken com 8 elementos de um arquétipo dividido em 3 categorias. A gente tem muita teoria é o que não falta para essa parte de criação de valor aí, modelo de negócio sustentável. Mas a gente não tem discussão para o setor. Por exemplo, maximizar a eficiência energética. Aí eu pergunto assim, ó, é melhor incinerar tudo? Vamos pegar o resíduo, medicamento usado, que vai vencer ou que está expirado, e aquele que não venceu, vamos incinerar tudo e gerar energia? Ou nós vamos separar aquele que pode gerar um ganho social e econômico e incinerar apenas aquele que já não tem o que fazer mesmo, né? Então tem que se discutir isso. O que é o custo, o que vale mais a pena em termos de custo-benefício, mas também que contemple o aspecto social, né? Funções, entender melhor essas funções, fazer um estudo de desdobramento de função e qualidade desses produtos, poderia fazer uns estudos assim, desse tipo também, né? Como é que a gente pode trabalhar em termos de organização nessa cadeia? Como seria melhor fazer várias farmácias populares ou escalar um modelo único, né? A minha visão é que um modelo único não dá para fazer por causa da legislação e porque os municípios são diferentes entre si, têm gestões diferentes, né? Então, a servitização que é falada nos modelos circulares, até que ponto a servitização está mais para frente aqui? Não estou conseguindo jogar o meu slide aqui. Tá. A servitização, né? A servitização ela é falada em produto e serviço. Só que para nós, deixa eu voltar um slide aqui. Para a cadeia de medicamentos, a servitização seria assim: eu vou oferecer um medicamento usado não vencido, mas o que eu vou dar em troca para a pessoa que me deu esse medicamento? Eu vou dar um cupom vale? Que serviço, que retorno que eu vou dar para essa pessoa que participou? Porque a pessoa que é voluntária e vai entregar os seus medicamentos,
ela talvez gostasse de receber algo em troca por essa ação, né? Ela poderia participar com algo, ter alguma recompensa por isso. Então, como criar essas recompensas? Acho que tem que pensar nessas recompensas também, né? Seria mais adequado, então, o modelo de escalar as farmácias populares ou fazer um modelo para cada município, né? E eu acho que é uma autora, que é a Kircher, ela fala que os modelos circulares, eles revisaram lá 47 especialistas, o que eles pensam dos modelos circulares e quais são as críticas que eles têm. Eles dizem assim, bom, o modelo de economia circular, ele fala tudo sobre economia, produto, modelo de negócio, mas não fala do consumidor. E aí, é a mesma coisa do medicamento na cadeia farmacêutica. Eu posso ter um modelo perfeito que funcione, de entrega, de destinação, mas o meu consumidor ficou de fora. Então, não tem uma prestação social de serviço aqui. E isso não é sustentável. Do ponto de vista social, não é sustentável. Depois tem os estudos da Miriam Ertz, mais para frente, né? Aqui fala outros autores também que revisaram a economia circular e apresentam críticas à economia circular, né? Marra, enfim, eu acho que eu coloquei muita coisa aqui que dá para a gente pensar, né? Depois lendo com atenção, da questão de fazer em escala média e envolver vários tipos de conhecimento, as ciências do comportamento. O que me faz entregar o medicamento na farmácia ou não entregar? Né? O que me faz participar ou não participar? O que eu ganho com isso? Ou será que eu não preciso ganhar nada? Como é que é o comportamento humano nisso tudo? Acho que tem que estudar isso também. Né? Então, usar o modelo Canvas poderia ser uma primeira forma, um pontapé inicial para fazer um esboço do modelo de negócio colaborativo para essa área. Então, formar a proposição de valor, segmentar que consumidores que eu quero atingir com segunda mão ou com doação, né? Que recursos que eu tenho que ter para bancar os custos de transação, que são principalmente salário, instalação, movimentação do material, inspeção, e quem são os meus parceiros-chave. Tá? Aí tem um trabalho muito legal, se vocês não conhecem, talvez alguns conheçam, da Miriam Ertz, que é uma professora do Canadá, é uma professora árabe que está no Canadá, na universidade, acho que é Manitoba, não me lembro mais da universidade, mas ela está fazendo um trabalho muito interessante do marketing de segunda vida de um produto, de múltiplas vidas de um produto. Ela está estudando o que faz a pessoa barganhar, passar adiante, trocar, usar o business to business, business to consumer. Então, só que ela está fazendo isso para bens mais duráveis, tá? Mas o trabalho dela faz a gente pensar nos aspectos mais antropológicos e de comportamento, né? E aí aqui, ó, eu vou deixar 10 minutos, porque estou quase estourando. Eu deixo as minhas 11 sugestões aqui, né, de como é que começaria isso. Primeiro, o que eu pensei? Considerar esquemas locais de doação. Isso aqui não fui só eu que pensei, tá? O Ruben, a gente já conversou muito sobre isso, tá? Considerar esquemas locais de doação. Ou seja, pegar o da farmácia solidária e replicar de forma, digamos, pulverizada em outros lugares, para ver como que funciona. Considerar que a indústria, distribuidores e varejo, eles entrem com os custos de transação desse modelo de negócio. Por exemplo, para pagar salários, treinamento. Considerar se é melhor o mercado de segunda mão, mas se fizer, como vai fiscalizar, porque precisa, né? Ou retorno pouco antes de expirar, que nem lá o modelo matemático diz, pouco antes de expirar eu tiro e coloco num mercado que não é tão exigente, que aceita uma data de validade menor, de expiração menor. Então, tem essa possibilidade também. Outro, dar incentivo para o consumidor que doa medicamentos. Vale compra, cupom de troca, desculpa, eu não sei como fazer, mas eu acho que poderia fazer isso se houvesse um alinhamento da cadeia de alimentação com a de medicamentos, como eu expliquei antes, no âmbito da bioeconomia, lá no upstream da cadeia, aproveitando o resíduo de medicamento para fazer, resíduo de alimento para fazer medicamento, eu desonero o custo ambiental da cadeia de alimentos e, por sua vez, ela pode usar o surplus que ela vai ter num programa assim, né, de incentivar
ao mercado de doação de medicamentos usados não vencidos. Ou seja, tudo teria que sincronizar as duas cadeias, tá? Depois, investir nas tecnologias de embalagem. Existe um estudo recente agora que ele... é Agraval o nome do primeiro autor, que eles fazem uma reciclagem da embalagem dos blisters, tanto do alumínio quanto do plástico, com baixíssimo custo e alta eficiência. Se quiserem, depois eu disponibilizo esse estudo publicado agora no início deste ano. Empregar a internet das coisas farmacêuticas, IoT, né, da farmacêutica, para garantir a segurança e a qualidade do medicamento, né, desse usado não vencido. Promover políticas de incentivos, criar núcleos de coleta nos condomínios. Olha, a gente tem muitos condomínios que facilitariam isso, porque tem muita gente morando em condomínio, condomínios de numerosas pessoas que poderiam criar um núcleo de gestão dos seus resíduos ali dentro mesmo, né? E facilitar, então, a coleta e o transbordo disso para os pontos onde vai haver a redispensação. Já falei no treinamento dos farmacêuticos, poderia criar cursos, isso aí seria um outro nicho de mercado, que por sua vez puxaria, né, mais recursos, né? Ou seja, formar cursos para treinar farmacêuticos, para redispensar. Antes de incinerar, considerar se vale a pena incinerar tudo ou fazer isso eu já falei, né? Ou fazer a redispensação. E, por fim, dar espaço para o consumidor participar, tá? Eu peço desculpa se eu falei muito rápido, mas é porque eu acho que eu coloquei muito conteúdo, eu pesquisei bastante e achei que ia faltar tempo para abrir. Agora eu vou parar de falar e vou deixar vocês falarem. Muito obrigada, tá?